Jorge, por favor. 2:18 de Gênesis. E aí, como é um congresso, vocês precisam ouvir isso aqui hoje e amanhã. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Ok? Você pode marcar essa expressão aí, só. Né? Me parece que é levador, seria isso aí no hebraico. Diz assim: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou que ele assista, né? Os tradutores colocaram assim. Outros ainda acrescentaram uma adjutora idônea. Eles colocaram isso. O texto original ele fala apenas de Ezer Knegdor. Ezer Knegdor, certo? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora. Novamente aparece. Você pode marcar novamente essa expressão aí, adjuntora, né? Ezer, né? Ezer. Ok? Ok, vamos lá. Como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Aí você pode marcar também a palavra carne, que ela vai se repetir lá no final. Carne. Marque isso aí também. Carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora, ossos dos meus ossos, carne, olha aí de novo, da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porque portanto, deixará o varão o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha, que você tem aí 3 vezes a expressão, né? Bassar, carne do hebraico. Tu, né? Tá ali, aluno do hebraico também, tá aí. Os dois serão uma só carne. Olha agora o verso 25. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ok? Muito bem. Queridos, antes de nós partirmos aqui para o nosso material, que eu vou fazer uma leitura, esse texto ele tem algumas coisas importantes para nós. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem uma descrição particular de uma narrativa que não estava no primeiro momento. No primeiro momento, vocês têm uma narrativa simplesmente da criação, da beleza do universo, do cosmos, ok? Do mundo. Agora, quando você vem para o capítulo 2, você tem uma descrição em detalhes. Mas essa descrição em detalhes, ela vai ser muito singular. Por quê? Porque agora o homem vai sair dessa unidade composta, ouçam bem isso, ele está em uma unidade composta. O próprio texto vai mostrar isso aqui. Por que está dentro de uma unidade composta? Porque isso aqui a Bíblia diz que o homem vai tirar, Deus vai tirar o homem de onde? Aliás, Deus vai tirar a mulher de onde? Vamos lá, é da terra que Deus vai tirar a mulher? De onde é que Deus vai tirar a mulher? Então, muito importante aqui. Nós temos alguns mitos históricos, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, que tem algumas narrativas, inclusive até talmúdicas, que falam sobre essas questões. Nós ficamos com o que está registrado na Bíblia, porque só o que está aqui já é suficiente para nós. Mas, por exemplo, o mito de Andrógeno diz que o homem antigamente era um ser que, na verdade, era homem e mulher. E houve uma briga entre os deuses, e aí houve essa repartição entre homem e mulher. Então, a semelhança até do nome homem e mulher
o próprio texto hebraico ele vai mostrar que isso é semelhante. Essa história de que ele, ela estão no mesmo ou são da mesma essência é o que a Bíblia está registrando. Então nada começa isolado, tudo começa dentro de um contexto descritivo de uma unidade única que o texto está falando. Ou seja, a narrativa hebraica, ela mostra que a mulher está no homem e o homem está na mulher. Ok? Por que a Bíblia faz isso? Porque não há nenhuma ideia de domínio. Um dia desse eu preguei aí um irmão botou para mim na live: pastor, a mulher não pode mandar no homem, quem manda na mulher é o homem. Prestem atenção, não há na Bíblia nenhuma ideia de domínio de homem e mulher, não há. E eu vou explicar isso aqui. Pastor Oziel, o que é isso, pastor? Prestem bem atenção. Quando a Bíblia diz que os dois estão juntos, lá em Gênesis 1, 27, 28, vocês vão encontrar a expressão Zahá Negevá, vocês vão encontrar a expressão macho e fêmea. Essa expressão, e eu quero que cada criança que está aqui, cada filhinho, cada filhinha ouça isso, porque há muitos casais frios, há muitos lares frios, há muitas igrejas frias, porque criaram um tabu e também criaram uma ideia sobre a vida a dois de modo totalmente diferente. Então o que é que você tem? Você tem esse macho e essa fêmea para mostrar a capacidade reprodutora e a capacidade da mulher ser fêmea para a construção da família. A Constituição de 88, ela já começa, na época do Sarney, ela já começou a abrir um parêntese ou alargar algo para que a desconstrução da família, como está na atualidade, começasse a acontecer. Mas isso não é um caso apenas no Brasil, gente, escutem bem. Isso não é um caso apenas no Brasil. Esse caso hoje é universal. Tem alguns países que são, na verdade, extremistas, que eles tentam manter pela força. Uma estrutura familiar, mas mesmo pela força, pela imposição, como por exemplo do Hamas, como por exemplo os muçulmanos, eles tentam colocar uma estrutura familiar, mas dentro de um sistema de opressão. Quero que vocês entendam isso. Dentro de um sistema de opressão. E Deus não criou nenhuma família dentro do sistema de opressão. Aquela ideia de que o homem cria a esposa, domina ela, ele chicoteia ela, ele grita com ela, isso não é bíblico. Deus nunca criou o espírito de dominação, e eu vou mostrar nesse texto para vocês. Adão, ele diz assim, olha, o próprio Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Essa expressão seria na solidão. E aí, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, você já pode analisar que dentro dessa construção, a presença de Deus não tirava a solidão do homem. Há coisas em mim que Deus não pode fazer. Deus não me dá sexo, Deus não me dá prazer, no sentido de que eu possa me realizar. Ele me dá a vida eterna, Ele me dá o perdão, Ele me dá a salvação, Ele me dá a vida. Mas na essência natural do homem, há coisas que só o natural pode preencher. Por isso que o Adão, a Bíblia diz assim, ele se sentiu só. E o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que o homem esteja só, você já tem aí uma questão gregária, você tem uma questão sociológica. Qual? Ele precisa de uma companhia. E se precisa de uma companhia, o que a gente faz para que a companhia se torne gostosa, maravilhosa? O que a gente faz? Casar, né, pastor Jéssica? Casar. E vejam bem, quando você se casa, o que é gostoso para que o casamento se torne maravilhoso, cheio de vida, cheio de alegria? O que é necessário para que ele se torne? Vamos, irmãos, participem aí. É respeito, é brincadeira. Então, se Deus, Ele quer que a pessoa seja uma companheira, e nessa construção, como é que Deus vai colocar domínio
no sentido do homem oprimir, no sentido do homem massacrar, no sentido do homem gritar. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Então, observem bem, quando você chega aqui em Gênesis, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adiju Ezer. Essa palavra Ezer quer dizer socorro. Socorro. Deus diz assim: eu vou fazer para ele um socorro. Quando a gente vai andando numa estrada que o pneu fura, o que a gente usa, pastor Douglas? O socorro. Socorro, que é o pneu de quê? Step, né? Então Deus criou um step para o homem. É interessante aqui, Agora, como é esse step, pastor? Olha, se o homem estava só, Deus diz assim: eu vou criar uma ajuda. Eu vou criar um socorro para o homem. Esse socorro era que correspondesse à natureza do homem. Se o homem tem desejo, o homem tem anelo, quem é que pode socorrer o desejo dele? Diga, quem é? A esposa. A esposa. Então, é muito importante que cada um entenda isso. E olha, só para vocês analisarem, quando você lê Gênesis, capítulo 1, você não tem a personalidade do homem em ação. Você não tem. Mas quando você vem para o capítulo 2, você tem a personalidade do homem em ação. Como, pastor Aziel? Olha Deus tirando agora o homem. O homem. Porque quando você vem para Gênesis, o homem é uma criatura. Mas o homem é uma criatura que ainda não está descrevendo a personalidade dele. Está descrevendo apenas um indivíduo. Gênesis 1, 27, 28, que pode dominar, que pode construir. Mas no capítulo 2, esse homem, ele passa a expressar a sua personalidade. E essa personalidade, ela é descrita, sabe como? Porque quem poderia ter colocado o nome em todo animal da terra, quem era que deveria ter feito isso? Era Deus, pastor Gesso. E por que que Deus não deixou? Porque Deus disse lá em Gênesis 1, dominem aqui, quem manda lá sou eu, aqui eu botei você. É lindo isso, irmão. Então quem manda, aí pronto, aí foi passando tudinho, aí o Adão uma mente brilhante, não é? Diz, os grandes biblistas dizem que nós só usamos 2% da nossa capacidade. Aí pronto, né? Um lado do cérebro memoriza, o outro vai aprendendo, um já tem a reserva, já está no disquete aí da tua cabeça, e o outro vai acumulando coisa nova. Mas o homem tem capacidade de aprender muito mais, de ter capacidade de ir à frente. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então olha para cá, quem coloca o nome em tudo que é animal, vai passando o cachorro, ele vê de 4 patas, ele diz, aqui eu vou chamar de cachorro, vai passa. Aí ele vê o jumento, quase da altura o cachorro, não são chamados de cachorro não, chamados de jumento. Aí vai, cada um ele bota o nome. Ou seja, aqui está expressando a personalidade. O homem sabe pensar, o homem sabe criar, o homem sabe inventar. Deus não fez um homem da caverna. Tem marido aí que ele vive como se ele estivesse na caverna. Sabiam dessa? Tem mulher cristã que ela vive como se ela estivesse dentro de uma caverna. Não expressa a sua personalidade, a sua criatividade, o seu lado de pensar, de agir. Deus colocou isso em Adão e Eva. E Adão coloca o nome em tudo. E aí vocês podem observar que aqui está uma distinção entre o animal e o homem. Nunca compare esse lado selvático do homem, dizer que o homem é como um animal. Nunca pense isso. Aqui está a distinção. Quem é que coloca o nome em todos os animais? É o homem. E o homem já tem a sua própria personalidade aqui. Então, esse homem que é criatura, ele é uma criatura que está menor que os anjos, mas acima de todos os animais. Então, nunca compare isso. Dia desse eu estava dando um estudo e uma irmã disse assim, pastor, não precisa ensinar essas coisas, porque isso aí é como animal, pastor. Na hora que der vontade a gente vai. Eu digo, aí é que está o erro. E tem muitos irmãos e irmãs na igreja que estão com esse negócio. Pensa que é só pelo impulso, pelo instinto,
E aí diz, não precisa ensinar essas coisas, não precisa de congresso, não precisa de evento. É aí que você se engana. É aí que você precisa entender a importância de estudar, de participar de um evento como esse, de ouvir a Bíblia, para você compreender bem. Então, quando Deus diz assim, não é bom que ele esteja só, Deus agora, em primeiro lugar, ele vai tirar o homem da solidão, mas ele mostra a capacidade do homem, esse ser que pensa, esse ser que constrói, esse ser que dá nome aos animais. Isso aí está claro na palavra de Deus, irmão. Ele está claro. E aí ele vai trazer, sabe o quê? Ele vai trazer essa mulher. Quando traz a mulher, você tem aqui uma unidade composta, porque a mulher está em Adão. E Deus tira a mulher de Adão, da costela de Adão, Deus tirou essa mulher. Olha como isso é importante. Então observem que agora Deus vai mostrar também um lado individual e a personalidade dessa mulher. Quando ela sai de Adão, dessa unidade composta que está lá, ele tira ela, aí a Bíblia diz que Adão olha para ela e diz assim, como é que eu vou chamar isso aqui? Está aí na Bíblia, irmão. Bem, E disse Adão, quando ele levantou, aí Deus entregou a mulher para ele. Ele disse, como é que eu vou chamar isso? É linda, é maravilhoso, é esplêndido. Ela toda nua na frente dele. Ele disse, meu Deus, é assim mesmo. Meu Deus, como é que eu chamo isso aqui? Ele não botou logo o nome nela. Está bem no texto, né? Me parece que ele coloca, observem bem, ele coloca Ixá, não é assim? Ixá. Ixá. Eu vou chamar isso aqui de Ixá. Eu vou chamar de mulher. Qual foi a ideia de Adão de olhar para aquela pessoa nua e chamar ela de mulher? Por que ele não chamou de Nicota? Por que ele não chamou de Francisca? Se ele botou nome em tudo que é animal, e quando ele olhou para ela, ele ficou esplêndido, ele ficou embriagado, ele ficou fascinado, fora de si. Aí sim, aí ele olhou para Deus e diz, obrigado, Senhor. Agora o Senhor me preencheu. Tem coisa que a presença espiritual, por exemplo, quando o irmão está com fome, aí tu diz assim, eu vou já entrar aqui no meu quarto, eu vou tirar 10 capítulos de Bíblia para me encher minha barriga. É assim que tu faz, Enche tua barriga? Fala, irmão, sim ou não? Não, não enche. A gente tem que entender as coisas. Porque tem às vezes, irmão, o marido, ele está meio assim, querendo a esposa e tudo. Ela vai orar, meu velho. Orar não, ele não quer orar, porque isso aí, a oração não resolve. Pode tu ficar tranquilo, negócio de orar. Tu tem que entender isso aí, porque tem irmã que fica com essas coisas, irmão também. E isso não é. Olha, quando Adão sentiu só, Deus disse, não, ele está só. Eu vou criar um socorro para ele, porque ele está precisando de um socorro. Ele está precisando de uma ajuda. Ele está precisando de um step, ele está precisando de uma base. Aí deu a mulher. Quando deu a mulher, ele disse, aqui eu vou chamar primeiramente de Ixá. Ele não chamou logo de Eva. Eu vou chamar de Ixá. Por que ele não chamou de Eva? Eva é a mãe de todos os viventes. Deus não fez logo uma mulher parideira. Entende isso aqui na Bíblia? Deus não fez uma mulher parideira. Deus fez uma mulher, quando ele entregou ela, ele não entregou uma mulher que nem um filme mostra aí, a mulher com cabelo velho assanhado, o homem pegando. Não é assim que o mundo mostra? Quando eu era menino, eu assisti o Homem da Caverna, não tinha? Aí ele saía puxando ela pelos cabelos, arrastando. É assim que o mundo quer. E é assim que eles constroem essa ideia. Então, quando Deus entrega, ele entrega uma coisa linda. Aí ele diz, isso aqui eu vou chamar de Ixá. Até no hebraico moderno hoje é assim. Ixá, eu vou chamar de mulher. Por que ele chamou de mulher? Por que ele chamou de mulher? Isso aqui é muito interessante. Então, observem que depois que ele chama de mulher, aí o verso 24, nessa individualidade, o que você tem aqui? Qual é a maior lição de que ambos estão juntos e Deus tira um do outro?
Não pode haver egoísmo no relacionamento. Ouçam bem, não pode haver egoísmo no relacionamento, porque homem e mulher vieram do mesmo tronco, vieram do mesmo Deus. É por isso que Paulo diz, em 1 Coríntios 11, verso 8, verso 11, ele diz: nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão. Ou seja, a unidade, a perfeição vem nesse casal. E quando Deus tira o próprio Deus, observem bem, ele vai dizer o seguinte aqui, ele diz no verso 24, deixará o varão pai e mãe. Agora vamos lá. Por que a Bíblia não diz deixará a mulher pai e mãe? Por que a Bíblia diz deixará o varão pai e mãe? Há muitos exegetas que dizem que aqui é porque a mulher tem a parte mais frágil. Negativo, porque a mulher não foi feita do pó, a mulher foi feita do osso. É por isso que o Cícero Nogueira diz que ela é osso duro de roer, porque a mulher foi feita do osso. A mulher não foi feita do pó, do restinho do pó, porque essa expressão no hebraico que está aí, pó, ela quer dizer a poeira. O homem é feito da poeira. Deus não fez o homem do pó grosso. Ele fez o homem, foi do resto do pó. Pronto, é por isso que aquela canção que o J. Neto canta, o homem não é nada, é pó, é cinza, é o barro que... Pois é verdade, aquilo ali está correto, aquela canção. Ele é o resto, me parece que é a Fá, se não me foge a memória. É o resto da poeira. É quando tu pega um caminhão que tu vai para uma festa, antigamente não ia para festa, e aí quem ficava lá atrás, no caminhão, a poeira não batia todinha, pois tu é feito, é só daquilo ali. A puaca. Não te ilude, não pensa que tu é grande, que tu é isso. Tu só é alguma coisa, porque Deus é bom e Ele te fez. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então, aí vem a coisa mais linda. Quem vai criar essa união para a vida a dois é Deus. Olha, ele diz assim, deixará o varão, o seu pai e a sua... Por que Deus disse que é o varão que tem que deixar? Porque na ordem da criação, quem Deus colocou como cabeça? O homem. Então é por isso que ele está falando isso aqui. Aí vem o mais interessante, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua... Aí você tem duas expressões, digam comigo, unir-se, uma só carne. Vamos lá, quais são as duas? Aqui acaba toda ideia de divórcio, aqui acaba toda ideia de separação, aqui acaba toda ideia de conflitos na família. Quando, há quase 2000 anos, havia a briga da escola de Hilel e de Shammai, ouçam bem isso. Quando havia essa briga entre essa ideia da separação, quando havia essa briga, eles foram procurar para Jesus. Senhor, nós temos muitos doutores que ensinam teorias do capítulo 24 de Deuteronômio. O que tu dizes? Jesus não apelou nem para Hilel, nem para Shammai, nem para Talmud, nem para a tradição judaica. Ele apelou para a criação. Ele diz, desde o início nunca foi assim. Ou seja, Jesus apelou para isso aqui. E quando você tem a palavra unir-se à sua mulher, a palavra davá. Davá quer dizer colar. Davá quer dizer unir duas peças em uma só. Vejam como é interessante. Antes estavam todos os dois unidos. A mulher estava em Adão e Adão estava em quem? Na mulher. Quem foi que separou? Quem foi que separou? Deus. E quem foi que agora uniu de novo? Aí a Bíblia diz assim, olha o 24, diz assim, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua, unir. Olha aí, não esqueça mais esse verbo, unir-se-á. Aí davak é a palavra casamento, irmão, aqui está a palavra casamento. Então davak é unir. Agora tem um outro. E os dois se tornarão o quê? Uma só? Errade, baçá, vebaçá. Essa expressão errade é a mesma que aparece em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel,
O Senhor teu Deus é o quê? É o único Deus. Deus estava dizendo: eu fiz ela desse jeito, com essa estrutura, para ela ser a tua única mulher. E você com ela se torna o quê? Uma só? Se é uma só carne, já tira toda a ideia de briga, conflito, de opressão, de humilhação. Porque Paulo diz: qual é o homem que vai ferir a sua própria carne? Irmão, a Bíblia está tudo direitinho. Qual é o homem que vai ferir a sua própria carne? Aí Deus legaliza a vida sexual. Olhe para cá. Não há nada de feio, de sujo, de nojento. Não há nada de irregular quando os dois estão debaixo da bênção de Deus. É por isso que aqui na legalidade Deus disse assim: ambos estavam como? Nus e não se envergonhavam. O meu tema, eu não sei se está aí, né? Mas aqui, a minha temática é só essa daqui, olha. E eu não vou explorar não, porque já meu horário chegou bem aqui. Mas é só isso aqui: prosperando o casamento por uma união íntima. Digam comigo: prosperando o casamento por uma união íntima. Vocês sabiam, a gente não prega isso aqui. Coloca Tito 2,4 aí, Jorge. Bota na tela. Sabe o que eu quero dizer? Tem pai que ele até diz para o filho, até a mãe: eu não posso falar disso para minha filha, falar disso para meu filho. O lar de vocês, os filhos de vocês que vão crescendo, tem que ver o marido se beijando, mas a esposa, se abraçando, brincando na sala os dois. Tem que ver essa intimidade em vocês. Ele não pode ver vocês fazendo sexo, mas eles precisam ver vocês se abraçando, se beijando. Tem filho aí que ele nunca viu a mãe dar um beijo no pai. Ou o contrário, nunca viu o pai dar o beijo na mãe. Não vê um carinho, não vê uma brincadeira. E tudo isso a família precisa construir. Por que eu estou dizendo isso aqui? Ouçam bem. Talvez você vai achar esquisito, mas se você pegar todo um processo histórico, você vai ter o judaísmo primitivo. Qual era o judaísmo primitivo? Era esse aqui. Ainda era puro. Quando Israel tem contato com os persas, eles começam a mudar a estrutura deles. Inclusive entra vários costumes que não eram nossos. Quando Deus levou Israel para Canaã, Deus diz: cuidado para que vocês não façam as obras que eles fazem. Porque são obras pecaminosas, obras horríveis. Lá eles ofereciam sacrifícios dos filhos. Lá o pai podia fazer sexo com a filha. Se vocês analisarem, a Bíblia diz que as duas filhas de Ló embriagaram o pai e fizeram sexo com o próprio pai. Agora, quando você vai para o texto, a Bíblia diz: elas adotaram o costume da terra. Qual é a cosmovisão, qual é a visão de mundo que a igreja tem hoje sobre a família? E quando você vai para o direito romano, vocês podem observar, uma cultura que melhor tratava as mulheres era a cultura grécia, a cultura grega. Agora, quando você vai para Roma, havia desmandos, havia desprezo para com aquelas que nascessem as meninas. Era muito comum em Roma, deixa eu dizer isso aqui para vocês, era muito comum em Roma os pais levarem os filhos para eles tomarem banho com outros homens, para que eles pudessem ir aprendendo a explorar o corpo sexualmente. Essa era a cultura. Os homens banhavam juntos, e deles que faziam relações, e o pai pedia para ensinar a criança. Aí você diz assim: eita, o mundo hoje está na bagaceira. Naquele tempo era pior. Porque hoje aqui no Brasil nós temos uma lei. Vocês já imaginaram ir para uma Olimpíada nu? Pois naquela época toda a Olimpíada era nu. Os homens jogavam nus. A palavra ginásio quer dizer nu, pelado. E o povo de Deus não ia para isso, porque lá os homens ficavam pelados. Eles achavam que era uma obra de arte o corpo dele. Olha a cultura de antigamente.
E aí, dentro de Roma, as mulheres faziam, os homens faziam isso. Os pais incentivavam e colocavam para que eles aprendessem. Veja como essa cultura e como já começava a distorcer a ideia. Em Roma, era normal um homem mandar fazer um pênis grande e colocar na porta da casa para todos passarem e terem a ideia de que ele era viril. Agora, a minha pergunta é: por que que na Bíblia você não encontra quase ensino de família no Novo Testamento? Por que que você não encontra? Por que que você não vê quase Paulo falar de problema em família no Novo Testamento? Você não vê. Você não vê ele falar em Roma, você não vê ele falar em Corinto, você não vê ele falar nas 13 cartas. Por que que Paulo não tratava de problemas familiares? Está aqui. Porque para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e a amarem quem? E a amarem quem mais? A responsabilidade para blindar o filho e não deixar a cultura mundana entrar neles, de quem era? Vamos lá, diga bem forte, de quem era? Da família, era da mãe, era do pai. Há um historiador, inclusive Flávio Josefo diz isso, quando a mãe de Moisés manda ele para o Egito, e a psicologia diz isso, os anos de preparo para inculcar na mente dele uma boa formação, a mãe deu para ele. A mãe deu para ele. Veja que ele até luta em defesa do seu irmão. E por que que nossas famílias, elas são tão fragmentárias? Nossos filhos são tão cheios de coisinha, porque nós criamos maus. E às vezes, quando eu quero falar para o meu filho, eu também sou dominado por essa cultura, eu não tenho temor de Deus, eu não tenho fé no Senhor, eu não tenho a estrutura. Olha, a mãe de John Wesley, que mulher. Olha a Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Charles Swindoll, ele conta no livro dele, Eu Servo, ele dá um exemplo. Ele disse que teve um rapaz nos Estados Unidos que ele casou com uma moça e ele disse que na época ela era considerada a voz mais bela dos Estados Unidos. E era bonita e muito nova, mas casou e tiveram um filho. E na noite que era para ela ter o filho, eles colocaram nas mãos de um dos melhores médicos dos Estados Unidos, muito famoso, mas o médico estava bêbado, errou no parto e complicou a situação e o menino nasceu totalmente doente, não podia andar, não podia falar. E aí a mãe passou quase 32 anos sem sair de casa, sem fazer nada, só cuidando dessa criança, até o dia que ela morreu. O esposo perguntou: meu Deus, ela não vai à festa comigo, ela não sai, ela que era uma voz linda, bonita, mas ela deixou tudo. O que que fez essa mulher tão nova ter essa estrutura? Ela poderia ter entrado numa depressão, num desgosto, mas ela foi bem ensinada pela mãe a ser mãe. E a estrutura dela foi o ensino. Então ele diz que quando chegava em casa, que olhava para ela, ela não tinha tristeza, ela não reclamava, ela não chorava, ela não amaldiçoava. Vocês se lembram de Provérbio 31? A mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Às vezes, a nossa família, ela é família cristã, mas ela está vivendo os mesmos padrões do mundo. Aí um filho nosso, quando vai para a faculdade, ele diz que volta desviado. Quando vai para uma festa, diz que não volta mais crente. Que estrutura é essa desse menino? Que ensino ele está recebendo em casa tão fraco? Quando Santo Agostinho foi para Roma, que ele era o homem mais devasso, raparigueiro, bebedor. Aí a mãe dele chamou Jesus e disse: meu Deus, eu tenho orado tanto pelo meu filho, e agora ele vai para Roma. Lá é uma devassidão, é a fossa do pecado. Mas foi lá que ele encontrou Jesus.
E um dia ele pegou a Bíblia e disse: se o Deus da minha mãe é Deus, fala comigo hoje, Senhor. E Deus falou com ele. Então, qual é a estrutura de um pai? Qual é a estrutura de uma mãe? O que você está ensinando para o seu filho? Por que a igreja do Novo Testamento, Roma, não entrou e nem a Grécia conseguiu desestruturar a família cristã? Se você ler, coloca aí na tela, Filipenses 4, 22. A estrutura de Roma foi abalada pelos crentes, e não os crentes abalados por Roma. Que todo tipo de devassidão, de pecado, olha aí, como é que Paulo diz? Todos os santos vos saúdam, mas principalmente, o quê? Os que são da casa de onde? Ou seja, lá dentro da casa de César. Lá podia ter porcaria, podia ter imoralidade, podia ter ser vergonhice, mas tinha crente botando vinho. Tinha crente andando no palácio, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, qual é a tua estrutura? O que você está ensinando? O que você está dando? O que você está colocando? É aqui que você tem que começar. E dizem que até os 5 anos, se o pai não der a estrutura necessária para um filho, se 14 anos ele se desviar, dificilmente ele volta. Karl Marx se desviou com 14 anos de idade. Se desviou e se tornou um materialista revolucionário contra tudo e contra tudo. Nietzsche, alemão, filho de pastor, se desviou aos 14, 15 anos de idade. Os grandes homens que se tornaram contra o cristianismo, na verdade se desviaram nessa idade entre 13, 14, 15 anos. Dificilmente um filho seu volta entre 13, 14 e 15 anos se ele não estiver bem preparado. Quando a Bíblia coloca Provérbios 6, 22, coloca lá na tela, Jorge. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ou seja, se a base dele foi bem feita, bem feita, bem feita, ele pode ir para o mundo, mas um dia ele volta, porque a base foi bem feita. Agora o pai não ensina os meninos a não ver construção no lar, não ver amor, não ver paz, não ver brincadeira. Está aí, olha, pronto. Coloca bem em Provérbios 29, 15, vê se é. Deixa eu ver se. Pronto. Está aí. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança, como? Entregue a si. Pronto. Aí a mãe hoje é o seguinte: entrega para uma babá. Hoje tem irmã que ela tem prazer de andar na rua dizendo que tem babá. Cadê seu menino? Eu deixei com a babá. Deixa com a babá para tu ver. É tipo aquele filho que enricou, aí diz: papai, eu não tenho tempo para o senhor, eu vou lhe colocar no asilo. Que filho é esse? A Europa é um dos lugares que mais recorrem a asilos para colocar velho, pai, e eles vivem lá isolados, muitos se suicidam, porque ele não te colocou numa creche quando você nasceu. Ele te colocou nos braços, ele te deu amor, ele brincou contigo, te abraçou. E por que agora, quando ele precisa de você, você não tem tempo para ele? A gente fica aqui na igreja, com congressos, com eventos, e nada vai valer a pena se você não for um sacerdote dentro do seu lar, cheio de Deus e do Espírito Santo. Olhe para cá, eu não tenho que me preocupar com o que está lá fora, eu tenho que me preocupar com o que está dentro da minha casa. Prepare bem o seu filho, nutre ele de Bíblia. Coloca aí na tela Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Quando o pai prepara bem. Pastor Zé, e como é que fortalece o filho? Aí, vamos analisar aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que coisa linda. Tu as ensinarás aos teus filhos e delas? Eu li a história de um pai que ele ensinou a filhinha a cantar: o sangue de Jesus me lavou. E ele disse que um dia voltou do trabalho e a mãe colocou a menina para aprender a lavar a louça. E aí, quando ele chegou, ele disse que ela estava, a meninazinha, brincando de lavar a louça na pia, cantando: o sangue de Jesus me lavou. Ele disse que foi as lágrimas, porque quando ele ouviu a criança cantar o corinho que ele ensinava,
Hoje, irmão, pai não ensina corim para filho, não ensina nada de Bíblia, não senta com os filhos. Quando você lê o Salmo 128, você pode ver, ao redor da tua mesa. Não ensina nada para os filhos, a mãe não ensina nada. Aí como é que essa família vai ser forte? Como é que essa família vai ter estrutura? Quem dos pais aqui já sentou com o filho para ensinar um corim para ele? Ensinar um hino da harpa? Ensinar um versículo? Eu li um autor que disse que a melhor coisa que um pai faz é antes de dormir, mas a mãe citar versículo para o filho. Porque na hora que ele estiver doente, na hora que ele estiver na prova, o filho vai se lembrar daquele versículo. E olhem para cá, nós podemos ficar aqui falando de todas as teorias sobre a família. Agora, nós podemos derrotar Judith Blunt com o argumento dela? Não, não precisa. Eu vou derrotar com o argumento da Bíblia. Moisés foi morar no Egito e tinha tudo. José foi morar no Egito e tinha tudo. Ele não quis nada do Egito. Por quê? Porque foi bem ensinado. Daniel e seus companheiros foram morar na Babilônia. Nada atingiu. Por quê? Porque foram bem ensinados. O que você está ensinando para o seu filho? O que você fala para o seu filho no café? O que tem em sua casa 24 horas que o teu filho vê que Deus está ali? Eu me lembro que eu li um livro de um pastor que ele disse que na hora que sentava para tomar o café, fiquemos de pé, meus filhos. Pai querido, obrigado pelo café. Há muitas pessoas que não têm isso aqui, mas o Senhor acabou de providenciar para nós. Muito obrigado, Pai. Aí o meninozinho fica ali em casa ouvindo, é Deus que dá. Aí meio-dia, Pai querido, obrigado por este almoço. Senhor, se não fosse a tua mão poderosa. Aí à tardinha, Senhor, obrigado pelo dia que passou. A noite que é chegada, obrigado pelos meus filhos. Aí esse autor pergunta, o que esse filho, quando estiver na universidade, que um professor ateu estiver falando mal de Deus, ele vai dizer o quê? Ele não vai conseguir destruir esse rapaz, porque ele vai ter uma fé tão saudável que ninguém conseguirá destruir ele. Ok? Então, essa é a parte. Agora, a outra parte que vocês vão amanhã tratar, eu só quero dizer isso aqui, olha. Vocês vão ler isso aí em casa, irmão. Eu coloquei muito importante. Uma só carne ou só sexo? Sabe qual é o problema do mundo? É que o mundo só pensa no sexo e não pensa em uma só carne. Deus não disse assim, só sexo. Ele disse uma só carne. Uma só carne aqui é a intimidade física. Por que não só sexo, mas uma só carne? Porque numa só carne o relacionamento se fortalece. Observem que eu coloco aqui que uma só carne, ela é construída no amor, ela é construída no prazer, ela é construída no beijo, ela é construída na intimidade, ela é construída no respeito. E o só sexo não. O só sexo é construído só no cabelo da mulher, só no bumbum da mulher, só nas pernas dela. No dia que as pernas dela estiver seca, ele não quer mais. Porque é só sexo, não é uma só carne. Vocês entenderam agora? Pronto. É por isso que muitos, olha, escuta isso aí. Não, é só sexo. Não, é uma só carne. Pronto, vira aí para a esposa ou esposa e diga para ela, é uma só carne. Diz assim, é uma só carne. Está aí. Tem esse negócio de só sexo, não. Aí, olha, quando é só sexo, aí o homem diz assim, mulher, bota aquela roupa. Se não tiver aquela roupa, não funciona. Se não tiver uma luz, não funciona. Irmão, quando é uma só carne, funciona em qualquer lugar. Funciona em qualquer lugar, dentro de uma lagoa, em cima de um pé de pau. É assim, porque tem amor. Agora, quando não tem, bem, tu não me levou para um restaurante. Eu estou chateada contigo. Quando é uma só carne, vocês comem panelada no meio de uma rua, numa banquinha velha, e é feliz. Até a boca velha fica melada de panelada. Aí ela diz, meu anjo, tu tá com a boca suja, filho. Aí ela limpa assim, ó. Não é assim? Porque é uma só carne. Agora, quando é só sexo, aí pronto, aí tem que ter. Aí pronto. Por que as prostitutas e as mulheres de programa vão para motel só se tiver coisa boa? Porque é só sexo. A tua não. Se tiver chá, meu bem, não tem nada não, só tem chá de cidreira para nós comer com bolacha. Pois ela come, porque é uma só. Partilha os mesmos ideais, partilha os mesmos sonhos. Mas é coisa boa, irmão. Eita, irmão, eu estou falando aqui, mas eu estou lembrando dela aqui, nós dois, quando começamos, só nós dois, na prova, na luta.
É assim. Um dia uma irmã minha foi lá para casa, aí pronto, eu comendo só sardinha com arrozinho velho. Aí ela pronto, saiu escondida lá de casa e ligou de um orelhão. E pai, o Oziel aqui tá passando é fome. Aí eu disse, aí o pai me ligou, moleque, tu tá passando fome. Eu disse, não tô passando fome aqui não. Pois a tua irmã ligou. Eu disse, tô não, é conversa dela. Mas eu estava na prova. Só que quando é uma só carne, tudo é gostoso, irmão. Um arrozinho com farinha é gostoso. Quem glorifica a Deus? O feijãozinho com machixe é gostoso. Quando é só sexo, tem muito casal aí que a casa é linda, tem 3 carrão na garagem, não é assim? Mas não tem felicidade. Porque não é uma só, é só sexo. É só sexo. Aí pronto, aí ela levanta, ele também levanta, aí ele cai nos remédios velho, vai atrás do Tadalafia, vai atrás do Viagra, né? Não entra naquilo ali não, porque isso ali é pesado. Olha, é assim, meus irmãos. É desse jeito aí. Irmão, eu vou encerrar bem aqui, porque isso aí eu estudo tudinho, os remédios tudinho. Eu estudo porque eu dou essas palestras e pronto. Tem irmão que me pergunta, agora mesmo o irmão me perguntou, pastor, eu estou assim meio fraco. Eu disse, eu tenho um remédio bom para tu. Ele disse, me dá aí. Eu disse, não, deixa tu se recuperar, que tu se operou agora, mas eu vou passar para ti. É assim. Então eu estudo tudo isso. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Então, não é só sexo, é uma só? Vamos lá, não é só sexo, é uma só? Eu pergunto, essa intimidade, essa comunhão, fortalece ou não fortalece? Não tem diabo que destrua quando vocês dois se valorizam, que é uma só. Pronto, aí o Senhor volta. Eita, irmão, quando é uma só carne, eita, glória a Deus. Quando é uma só carne, ela fica lá no hospital contigo, tudo doente. Aí os dois ficam se agarrando, né? Oh, meu velho, não vai agora não, meu velho. Não é assim? Quando é só sexo, aí ela diz, ei, está na hora dele ir porque está acabado. Jesus leva, não é assim? Porque não tem temor, não tem reverência. Pronto. O terceiro aí, vocês vão ler em casa. O selo do casamento. Qual é o selo do casamento? Coloca aí, Jorge, para não esquecer. Hebreus 13:4. Digno, tímios é a palavra. Digno de honra seja o Ou seja, olhe para cá. O selo do matrimônio. Observem bem, eu coloquei aqui. Qual é o selo, pastor? É que nada deve atrapalhar a vida de vocês. Nada de fora. Nada. Nada de fora. Tu não precisa de nada de fora. Observem bem, digno de honra, ali colocou venerado, mas o melhor é digno, que é honrar. É o leito sem mácula, sem adultério, sem traição, sem pensamentos horríveis. E observem bem, quando tem o selo de Deus no casamento, os filhos são bênçãos, o sexo é bonito, porque tem o selo de Deus. Tá aí, irmãos, não precisa de nada. Como é que nós vamos fortalecer os nossos casais, as nossas famílias? Agora mesmo, a irmã disse para mim, pastor, é porque ele aí, eu estou achando nós fraco, e agora ele só quer me levar para motel. Eu disse, não precisa não, rapaz. Tua cama aqui é um motel, teu quarto aqui é um motel, é teu. Olhe para cá, irmãos. A Rede Globo, ela lançou um programa chamado Os Normais. E ela, para mostrar que casal que está frio, chama uma terceira pessoa para apimentar o relacionamento. Deixa eu te dizer aqui, quando é só sexo, tu pode ir para motel, tu pode fazer tudo, tu pode inventar o que tu quiser, mas não vai funcionar. Porque quando é uma só carne, tem respeito, tem comunhão, tem carinho, tem valorização da pessoa e não valorização do sexo. Entenderam agora? Então é muito importante que vocês atentem para isso aqui. Tem a valorização. A mulher crente, ela entra em casa, ela sabe que o casamento é sagrado. Aí a Bíblia diz, coloca aí na tela para eles verem que não é da minha cabeça. 1 Coríntios 7:3. Aí a velhinha, pode ser velhinha, pode ser novinha, mas ela sabe, não, nós somos uma só carne. E é meu dever agradar meu velho. Está aí. Olha, a mulher, mas o que é casado, cuida das coisas do...
Tem como agradar a mulher. Ele é casado, é crente, eu estou lendo minha Bíblia, eu estou servindo a Deus, mas eu tenho uma mulher. Eu não posso esquecer disso. Aí ele vai cuidar dela. E aí, passa aí o 34. Do mesmo jeito a mulher. Daí, minha santa, olha aí. A mulher casada, a diferença entre a casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor. É oração, é culto, é ensaio toda hora. Casou, minha santa, para com isso. Tem irmã que toda hora o marido procura, ela está no ensaio. Que negócio de ensaio. Tem que estar lá mais ele, ajeitando ele bem direitinho. Eu finalizo aqui. Observem bem aí. Coloca o Salmo 19, verso 5. Amanhã vocês leem isso aqui. Não tenho tempo para falar, não. Vai, bota aí. Salmo 19, 5. Eu encerro com isso aqui. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo. Olha para cá. Tem irmã que diz, pastor, não estou aguentando mais ele lá em casa, só fala em sexo. Só quer sexo. Vocês dois são uma só? E qual é a vantagem? Tem irmã que diz assim, pastor, eu não escuto meu marido dizer que me ama, eu queria ouvir tanto. Quando seu marido sai do quarto, desse jeito aí, ele sai do tálamo. Eita, rapaz, Deus me deu. Oh, bênção que eu tenho aqui em casa, não é assim? Aí ele já está dizendo tudo, irmão. Ele está dizendo que te ama, ele está dizendo que tu é tudo na vida dele. Olha aí como é que ele sai. Vocês sabiam que uma mulher que realiza um homem santo de Deus, crente, quando ele sai do quarto, ele sai desse jeito aí. Como é que ele sai? Eita. Aqui não tem negócio não, sou servo de Jeová, mas a véia sofreu ontem à noite. É assim. É um herói! Agora tem deles que saem do quarto. Meu Jesus leva ela para a eternidade e me dá outra, que essa daí não dá mais. Meus irmãos, que Deus abençoe. Amanhã um pastor vai tratar